Olá, o meu nome é Patrícia, mas você pode me chamar de Pati Alê. E hoje eu vou contar uma história que se passa num reino distante. Mas não é só sobre uma princesa, sobre 12 princesas. Ficou curioso? Vem comigo? As 12 princesas dançarinas. Num reino distante, havia um rei com 12 filhas. Todas dormiam no mesmo quarto, bem amplo, que acomodava 12 leitos. O rei era viúvo e, portanto, se via muitas vezes despreparado para lidar com as 12 moças. Assim, quando elas iam se deitar para dormir, o rei as trancava, pensando preservar a segurança de suas amadas filhas. No entanto, algo intrigante acontecia, pois todas as manhãs os sapatos das princesas encontravam-se completamente gastos. Parecia até que eram usados para dançar a noite toda. Ninguém entendia como isso ocorria ou onde elas poderiam ir. O rei então anunciou a todo o reino que quem descobrisse o segredo das princesas seria coroado rei após a sua morte, além de poder escolher uma de suas 12 filhas para esposa. Porém, quem tentasse e não tivesse sucesso, após 3 dias e 3 noites, seria condenado à morte. Não tardou a aparecer o filho de um rei, que foi prontamente bem recebido e, ao anoitecer, foi levado a um aposento ao lado do quarto das princesas. Ele deveria vigiar o que acontecia durante a noite e, para tal, sua porta deveria permanecer aberta. Mas logo o filho do rei caiu no sono e as princesas dançaram fora a noite toda, deixando as solas de suas sapatilhas com furos. O mesmo aconteceu nas 2 noites seguintes, e desta forma o rei ordenou que ele fosse decapitado. Muitos outros tentaram descobrir o segredo das princesas e tiveram a mesma sorte, perdendo suas vidas. Eis que um experiente soldado, que já não podia mais lutar devido a um ferimento em batalha, apareceu no reino. Quando atravessava um bosque, cruzou uma velha senhora que perguntou-lhe: "Onde vai, soldado? Descobrir o segredo das 12 princesas dançarinas?" "Olha, minha senhora, não sei bem onde estou indo, mas essa ideia de poder me tornar rei é mesmo muito interessante", respondeu o soldado animado. "Bem", disse a velha, "se cuidares para não beber do vinho que as princesas lhe trouxerem, a tarefa não será tão difícil. Mas não esqueças de fingir dormir profundamente." E entregando-lhe um manto mágico, ela continuou: "Vistas isto, e ficará invisível para poder seguir as princesas onde elas forem." O soldado resolveu tentar a própria sorte, então, com os conselhos da velha, e foi até o castelo se dispor a investigar as filhas do rei. O rei recebeu-lhe tão bem quanto aos demais e ordenou que lindas vestes reais fossem dadas ao soldado e o conduzissem ao aposento próximo ao quarto das princesas. Quando já ia se deitar, a mais velha das princesas trouxe-lhe uma taça de vinho. O soldado aceitou, mas cuidou em derramar disfarçadamente o líquido sem bebê-lo. Ele deitou-se e fingiu um sono bem pesado. A princesa retornou a seu quarto e anunciou às irmãs: "Este soldado deveria ter se encontrado algo melhor na sua vida para fazer do que perdê-la assim." Logo, as 12 se trocaram saltitantes e ansiosas para irem dançar. Foi quando a mais jovem disse: "Não estou com uma boa sensação, meninas. Parece até que algum infortúnio haverá de nos acontecer." "Ah, para com isso! És muito medrosa, irmãzinha. Quantos filhos de reis já tentaram nos espionar?"
Este soldado, mesmo sem sonífero, estaria dormindo igualmente. Por fim, foram observar o soldado, que roncava e nem se mexia. Retornaram ao seu quarto, onde a mais velha, em frente ao seu próprio leito, bateu palmas e este afundou no chão, abrindo uma passagem secreta. Ao longe, o soldado assistia a tudo e logo vestiu o manto mágico e a seguiu. No meio da escada para o subterrâneo, ele pisou no vestido da mais nova, que, assustada, exclamou: "Tem algo aqui! Acabou de agarrar meu vestido!" "Ah, vamos! És uma boba! Não é nada além de um prego na parede onde deve ter se prendido!" respondeu a mais velha. E continuaram o caminho, chegando num belo bosque, onde os galhos e folhas eram todos prateados, cintilando e faiscando. Para usar de prova de sua investigação, o soldado quebrou um galho e acabou fazendo um barulhão. A mais nova tornou a dizer: "Meninas, tem algo muito estranho. O que foi esse barulho? Nunca aconteceu antes." "São nossos príncipes gritando de alegria pela nossa chegada", disse a mais velha. Elas seguiram o caminho e passaram por um bosque ainda mais belo, este com folhas de ouro, e em seguida adentraram um bosque muito mais encantador, onde as folhas eram, na verdade, diamantes. O soldado continuou separando as provas e fazendo muito barulho ao colher os galhos, e todas as vezes a mais nova exclamava apavorada e a mais velha a silenciava, dizendo serem os príncipes dando tiros de alegria. Então, as 12 chegaram a um grande lago, onde em sua margem estavam 12 barquinhos com 12 lindos príncipes a esperá-las. Cada príncipe foi para um barco e o soldado decidiu subir no barquinho da mais nova. Ao saírem para a travessia do lago em direção ao lindo castelo iluminado na outra margem, o príncipe disse à mais nova: "Nossa, estou remando com todas as forças hoje, mas não estamos tão depressa como de costume. Já estou até cansado. Parece até que o barco está mais pesado." "É a noite que está quente, também estou com calor", respondeu. Deste lado do lago podia-se ouvir o som alegre de trompas e clarins. Ao desembarcarem, cada príncipe tomou sua princesa para dançar no castelo. O soldado, invisível pelo manto mágico, também dançou e bebeu do vinho nas taças das princesas. A mais nova comentou algumas vezes, apreensiva, e a mais velha seguiu silenciando-a. Dançaram até as 3 horas da manhã, quando as sapatilhas, já muito gastas, as obrigaram a partir. Na travessia de volta, o soldado entrou no barco da mais velha. Ao chegarem na outra margem, despediram-se, prometendo retornar na noite seguinte. O soldado se adiantou, correndo na frente das moças, e deitou-se em sua cama, fazendo barulhos ainda mais altos de ronco. As princesas, ao ouvi-lo, pensaram estarem seguras e trocaram-se para dormirem também. Pela manhã, o soldado fingiu nada saber e aguardou a segunda e a terceira noites para saber mais do intrigante mundo subterrâneo. Assim como na primeira noite, as sapatilhas das princesas ficaram gastas, e na última noite, o soldado recolheu também uma taça dourada como prova de sua investigação. Passados os 3 dias e 3 noites, o rei convocou-o para declarar suas descobertas. O soldado levou consigo os 3 galhos e a taça dourada, e, enquanto o rei lhe questionava, as 12 princesas se puseram a ouvir atrás da porta. "Onde minhas filhas dançam à noite, caro soldado?" "Num castelo subterrâneo com 12 príncipes, senhor", disse o soldado, apresentando as provas do local e contando todos os detalhes. O rei ordenou que chamassem suas filhas e perguntou-lhes sobre a verdade daquela história fantástica.
As princesas, ao perceberem que foram descobertas, entenderam não haver sentido senão confessarem ao pai, e assim o fizeram. O rei honrou sua palavra e perguntou ao soldado: Bravo homem, com qual de minhas 12 filhas desejas casar? Eu já não sou muito mais novo, então me casarei com a mais velha, disse o soldado, decidido. E naquele mesmo dia eles se casaram, e o soldado foi decretado como herdeiro do rei e de seu trono. Fim. E aí, vocês gostaram? Eu espero que sim. Deixe aqui nos comentários qual conto que você mais gosta. Bem, compartilhe, divulgue e eu te espero na próxima. Até lá!